Queria pedir para vocês darem like no vídeo e divulgar com os amigos que gostam de teoria, porque ultimamente a quantidade de visualização e like diminui muito, e isso desmotiva um pouco. Lembrando que as individualidades dos vilões são mais fortes porque o poder do Izuku é muito roubado. Então não vem falar merda. Quando Izuku liberou todo o seu poder, ele via a sua vista escura. Ele estranha aquilo, já que era a primeira vez ele foi ali, diferente das outras vezes que o Izuku perdeu o controle, mas após alguns segundos ele começou a visão dele volta, e ver ele lutando contra um gnomo. O Izuku tenta ficar parado, mas ele não controlava os seus movimentos. O Izuku começa uma troca de soco com o gnomo, só que não era muito efetivo, já que o gnomo absorvia uma parte dos ataques. O Izuku dá um pulo para trás e reveste todo o seu punho com chamas negras, e toma impulso em direção do gnomo, também usando suas chamas. E o Izuku acerta um soco revestido de chamas negras. A pressão do soco foi tão forte que anulou a absorção de impacto do gnomo e ainda abriu um buraco na barriga do gnomo do tamanho do braço do Izuku. Após ele ter achado que tinha matado o gnomo, o Izuku vai até onde os outros vilões estavam. Ele fala: "Você aí de cabelo branco, você é o líder, né? Eu vou matar você agora." Ele fala com um olhar assustador e com uma de psicopata, que assustou todos os vilões. Tu falou apenas irritou o Shigaraki. O Shigaraki avança no Izuku e tenta usar a sua individualidade, mas o Izuku desvia e o Shigaraki cai no chão. Ao encontrar suas mãos no chão, ele cria uma pequena cratera graças às suas individualidades. O Izuku dá uma risada: "Que legal, dessa vez você desintegrou tudo isso. E muito mais forte do que quando você tocou o Aizawa Sensei." Após falar isso, o Izuku dá um chute revestido de chamas negras no Shigaraki, o colocando de volta junto com os outros vilões. O Shigaraki estava muito puto com o que estava acontecendo, já que a sua individualidade era extremamente poderosa e ele não conseguia sequer se aproximar do Izuku. O Izuku começa a rir sem motivo algum. Os vilões ficam muito assustados. Um deles pergunta assustado: "Do que você tá rindo?" O Izuku fala: "Não, e nada demais. E que eu vou matar todos vocês aqui e agora, e por algum motivo eu não consigo parar de rir." Izuku junta uma enorme quantidade de chamas negras nas suas mãos, com um sorriso de psicopata. O verdadeiro Izuku, entre aspas, estava vendo toda aquela cena que o seu outro ele fazia. Assustou um pouco. Ele tenta voltar o controle do seu corpo, mas era impossível. O outro Izuku manda uma enorme rajada de chamas negras enorme que acertou todos menos o Shigaraki e o Kurogiri, que no último segundo Kurogiri os levou de volta para o esconderijo da Liga dos Vilões, mas obviamente que eles não foram ilesos. O Izuku volta a rir enquanto admirava o enorme buraco que ele causou no campo de treinamento da UA. No outro lado do campo de treinamento, Bakugou e Todoroki e outras pessoas que não conseguiram fugir estavam lutando com alguns vilões até que eles escutam uma enorme explosão. Os dois olham para o lado e vê uma grande quantidade de chamas negras se dissipando, e vem o Izuku rindo. O Bakugou fala baixo: "Ele tá do mesmo jeito que aquela vez." O Todoroki escuta o que o Bakugou falou e fala para o Bakugou nos tempos que parar ele, para que não aconteça a mesma coisa que aconteceu na sua luta, ou pior. O Bakugou grita: "Cala a boca, eu que vou derrotar aquele desgraçado, só assim eu vou me tornar o número 1. O Todoroki fala que o Bakugou era um idiota, mas o Bakugou não escuta porque ele avançou usando as suas explosões enquanto gritava: "Seu desgraçado." E logo atrás dele estava o Todoroki, que criava uma ponte de gelo para chegar mais rápido. O Izuku obviamente vê os dois se aproximando, já que o Bakugou não para gritar. O Izuku obviamente vê os dois se aproximando. Izuku junta uma enorme quantidade de chamas negras nas suas mãos, na intenção de mandar outra rajada de chamas negras, mas logo em seguida ele leva um soco e é mandado para longe. Logo ele se levanta com o corpo sangrando e rindo descontroladamente: "Incrível, incrível, eu abri um buraco no seu peito e você ainda está de pé. Mas não se preocupe, você não vai conseguir mais." O Izuku avança no gnomo e dá vários golpes revestido de chamas negras, e o gnomo absorvia uma parte do ataque e se regenerava logo seguida. Bakugou e o Todoroki ficaram impressionados com aquela luta, mas mesmo assim eles tinham que parar o Izuku e eles resolvem se meter na luta ajudando o gnomo, mas mesmo assim o gnomo tenta atacar eles, mas a maioria dos golpes era no Izuku.
Após os Biritrei e outros alunos da UA conseguirem fugir, eles já estavam há alguns minutos correndo à procura do Almighty até que eles os encontram e rapidamente explicam o que estava acontecendo, e o Almighty sem perder tempo se coloca em posição para começar a correr, mas no exato momento que ele iria correr, o Aizawa acorda e fala: espera, eu ouvi o Mirio e o Izuku falando que o Izuku iria usar tudo. O que isso quer dizer, Mirio? Os Biritrei ficam alguns segundos calados de cabeça baixa. O Mirio resolve falar: o Izuku, quando usar todo o seu poder, recebe uma sede de sangue insaciável que ninguém é capaz de controlá-lo. O Aizawa fala: entendo, então eu vou desativar a individualidade dele. Me leve junto com o Almighty. Todos os alunos começaram a falar que era muito perigoso, já que o Aizawa estava muito machucado, mas o Aizawa manda eles se calarem, e ele iria do mesmo. Logo em seguida o Aizawa vai junto com o Almighty, só que o Almighty chegaria mais rápido que o Aizawa, e lá a primeira coisa que ele e Izuku sem nenhum arranhão, e o Bakugou e o Todoroki coberto de ferimentos, eles estavam lutando, e o Almighty vê uma pessoa toda preta e com seu cérebro à mostra caído no chão, provavelmente morto. O Almighty grita: não se preocupem porque eu estou aqui. E ele pula na direção do Izuku e cria uma pressão de ar com seu punho, e manda o Izuku para longe. Os dois colocam um sorriso no rosto ao verem que o Almighty tinha chegado, mas logo o Bakugou retira o sorriso do rosto e fica frustrado, já que ele não tinha poder suficiente para derrotar o Izuku. O Almighty vai até onde o Izuku estava. Ele vê o Izuku coberto de chamas negras, se curando dos ferimentos. Logo em seguida o Izuku começa a rir. Nada mal, mas eu esperava mais do herói número 1. Logo em seguida o Izuku parte para cima do Almighty. O Izuku começa a lutar contra o Almighty revestindo seus punhos com chamas negras, mas o Almighty apenas desviava dos ataques, já que ele estava bastante esgotado porque ele ficou muito tempo na sua forma musculosa, então ele estava bastante cansado. Mas o Izuku queria matar o Almighty, então ele aumenta a intensidade das suas chamas, e volta a lutar, e estava pressionando o Almighty que não queria machucar o Izuku. Ele queria ganhar tempo até o Aizawa chegar, mas ele não tinha escolha, e o Almighty usa os Smash com a metade do seu poder, e manda o Izuku para longe, e o Almighty dá um pulo e vai até o Izuku, e acerta vários golpes no Izuku, obviamente se segurando. Ele só queria deixar o Izuku inconsciente. Mas o Izuku faz uma explosão de chamas negras e manda a Almighty para longe. Ele se levanta com seu corpo coberto de sangue e as chamas o curando. Acho que já está na hora de acabar logo com isso, não é? Izuku junta uma enorme quantidade de chamas negras nas suas mãos e manda uma rajada de chamas negras ainda maior que a outra, que acerta o Almighty em cheio. Após as chamas se dissiparem, o Izuku vê o Almighty em posição de defesa e com seu corpo coberto de queimaduras. O Izuku fala: incrível, você merece o seu posto de número 1, mas já que você quase morreu, você não tem a mínima chance contra o segundo ataque. O Izuku junta uma enorme quantidade de chamas negras nas suas mãos. Só que no momento que ele iria atacar, vários heróis aparecem lá, e um dos heróis que usava pistolas acerta um tiro na mão do Izuku que o irrita muito, e o Izuku lança chamas negras no herói, e ele iria fazer as mesmas nos outros heróis, mas o Aizawa chega no exato momento que o Izuku iria atacar e desativa a individualidade, e o Izuku volta para sua personalidade normal e cai no chão desmaiado. Bakugou e o Todoroki vão até onde Almighty estava, mas um herói cria uma parede na frente deles e manda eles voltarem para onde os outros estudantes, e os dois obedecem. Depois os heróis mandam o Izuku e o Almighty para o hospital. Alguns dias depois o Izuku acorda. Ele acorda desesperado, já que tudo o que ele tinha feito estava passando como um flash na cabeça dele, mas logo ele se acalma. Algumas horas depois todos os colegas de turma do Izuku vão visitar, até que chega a vez da Inko, quando ela entra no quarto do hospital e os dois ficam lá calados por alguns minutos, até que o Izuku resolve falar. Me desculpa. Ele fala baixo, a Inko fica confusa. Desculpa por quê? O Izuku fala baixo. E minha culpa, o que aconteceu com a nossa mãe, e eu não consigo olhar nos seus olhos. A Inko abraça o Izuku e fala para ele não se preocupar e que aquilo não era culpa dele, e ela iria ajudar ele a superar aquilo. Os dois ficam um tempo conversando, mas depois a Inko vai embora, já que tinha outras pessoas para falar com o Izuku. Depois o Izuku fala com o Mirio e o Tamaki, e finalmente ele fala com a Nejire. A Nejire vai até o Izuku e começa a fazer várias perguntas sobre como ele se sentia quando estava descontrolado.
O Izuku fica envergonhado já que a Nejire estava muito próxima do rosto dele. O Izuku desvia o rosto, e fica pensando por alguns e ele resolve tomar iniciativa e fala para Nejire: Nejire, você quer sair comigo? Ele fala extremamente envergonhado. A Nejire aceita na inocência. Alguns dias depois acontece o encontro dos dois, e no fim do encontro acontece o beijo dos dois.